pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia, Vanerges. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, estou em mais um podcast. Trouxemos novamente aqui a pastora Vilma, o nosso Boanerges e Diácono Gutierrez. Hoje vamos estar dando continuidade falando sobre a libertação, sobre o processo de libertação da pastora Vilma, onde ela vai contar o testemunho de vida dela, onde esse testemunho vai servir para você e para sua casa. E eu creio que Jesus ele tem uma grande obra para fazer e ele vai te libertar no seu grande nome. Amém. Pastora Vilma, o que a senhora tem a dizer? Como que foi o processo da sua conversão? Como que você conheceu Jesus? Como que foi essa trajetória? Então, Letícia, como eu já falei algumas coisas, né, no primeiro podcast, eu já era uma pessoa que conhecia Jesus. Eu já sabia que Jesus, né, é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, a forma como ele veio à Terra, né? Eu já tinha um certo conhecimento da Bíblia, eu sempre fui uma pessoa religiosa, né, praticante do catolicismo. Então, eu não era leiga, uma pessoa leiga. Porém, eu era uma pessoa enferma, né, enferma emocionalmente, enferma fisicamente. E eu buscava, tanto na religião quanto na ciência, né, na medicina, a minha cura. Eu era, por exemplo, uma pessoa, eu tenho 1,62 m e eu pesava 40 quilos. Então era, né, parecia assim um saquinho de ossos, vamos dizer. E passava muito mal, né? Eu era uma preocupação da minha família. Então eu tomava remédio que não resolvia o meu problema. Fui em vários médicos, minha mãe buscou vários tipos de cura, tanto no natural quanto no espiritual. Minha mãe levou a alguns lugares, né, que ela achou que poderia me ajudar naquele problema que eu estava e não solucionava. Isso chegou aos 25 anos de idade, né? Eu me concursei pela prefeitura da minha cidade, fui trabalhar na área da educação, fui trabalhar numa creche. E lá eu passava muito mal. E eu conheci lá uma cristã. E ela falou para mim de Jesus, que Jesus libertava, mas eu, sabe, parece que eu tinha até uma certa resistência, sabe? Uma dificuldade. Porque eu pensava assim, como assim Jesus liberta? Eu também conheço Jesus, né? Me dava assim a impressão que Jesus libertava através daquela pessoa, através da forma que aquela pessoa praticava e que eu não recebia libertação. Então eu levei para esse lado da ignorância, da falta de conhecimento, né? Mas foi persistindo os sintomas, eu fui ficando cada dia pior e até que veio o convite para que eu fosse à igreja dessa colega de trabalho. E nessa igreja, né, que tem esse segmento de libertação. Então eu fui convidada aí, eu fui no primeiro culto, né? Não achei nada de muito diferente assim. Porém, naquele culto eu recebi essa oração, que eu vou intitular uma oração de libertação. E ali eu já senti algo diferente, né? Não foi no primeiro culto, não foi na primeira reunião, ali eu estava conhecendo pela primeira vez, mas eu fui convidada a voltar. E nessa volta eu recebi a ministração de libertação. Pastor, e a senhora falou que antes da conversão da senhora, a senhora fazia algumas práticas e essas práticas não surgiram algum efeito na vida da senhora? Só piorou a situação? Então, como que a senhora caracteriza? Mesmo sendo uma pessoa, uma católica praticante, em busca dessa cura, eu também me tornei uma pessoa mística, né? Então, se alguém dissesse assim para mim, assim, olha, se você for em tal lugar e beber tal coisa, se você for em tal lugar e receber tal oração, você vai melhorar. Então eu fui. E quanto mais eu recebi esses convites em busca dessa cura, eu fui me envolvendo com algumas práticas que hoje, através do conhecimento da palavra, da Bíblia, eu vejo que não eram de Deus. Eram atrativos e eu fui de forma inocente, e até mesmo quem ministrou sobre mim, eu acredito que estava inocente, mas aquilo só piorou a situação, né? Onde na Arte de Poder nós temos uma palavra rema que diz assim, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Então eu fui acumulando erros, buscando ajuda, né? Eu fui
saindo mais fora da Bíblia ainda. E isso só tornou pior a minha situação. Isso hoje a gente vê, né, na vida de muitas pessoas, onde ela busca cura em outros lugares, mas ela não busca cura no Senhor, né? Onde Ele pode fazer na vida dessas pessoas o mesmo que Ele fez na sua. Onde lá a senhora citou, né, que no momento da oração a senhora vomitou a enfermidade. O que causou essa enfermidade em você? Você teve algum respaldo dessa pessoa que fez a libertação em você? Então, me chamou muita atenção o fato de quem orou comigo era pessoa igual eu, né? A jovem que orou comigo, ela não fez uma longa oração, ela não fez nenhum rito. Ela disse para mim, em nome de Jesus Cristo, vomita a sua enfermidade. E eu vomitei. Então, assim, se eu for pensar, né, que eu vomitaria de livre e espontânea vontade num lugar onde eu não conhecia ninguém e estava ali pela segunda vez, eu ia me sentir envergonhada e não ia querer fazê-lo. Aí você bebe isso que você vai vomitar. Vamos provocar um vômito, eu não faria. Aquilo foi tão autêntico, tão verdadeiro e tão espontâneo que ela disse, em nome de Jesus Cristo, vomita a sua enfermidade. E parece que o meu organismo obedeceu aquela palavra de comando. Foi aí que eu percebi que o nome de Jesus tinha poder. Que o nome dele tinha poder, porque o nome dele foi capaz de causar uma reação em mim que eu, dentro do meu livre-arbítrio, não obedeceria se fosse induzido. Então, aquilo me chocou. E quando eu vi o vômito, né, que eu olhei para aquilo e houve uma materialização, e não é igual, eu vou usar a palavra que é muito usada na Bíblia, que é semelhante. Era semelhante a uma semente de abóbora, um pinguinho mínimo de sangue naquela semente, mais ou menos do tamanho da minha unha, e ela falou, eis a sua enfermidade. E de fato, daquele dia, né, há 25 anos, eu tinha 25 anos, daquele dia a hoje, nunca mais eu sofri o que eu sofri. Tanto que eu comecei dizendo para vocês que eu pesava 40 quilos, né, e hoje se vê, né, o tamanho que eu me encontro. Pastor, e essa reação que surgiu, né, essa enfermidade na vida da senhora, foi através de alguma coisa consagrada que a senhora comeu, através de alguma coisa que a senhora ganhou de alguém? De que forma que foi que isso se manifestou? É importante você perguntar, Gutierrez, porque o fundamento dessa libertação, ela vem através de Deus, é Deus que liberta, é o poder de Deus. E como esse poder se materializa, Letícia, através do homem. A Bíblia vai dizer, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele só visita o ser humano quando esse ser humano praticou a conversão. O que é a conversão? Você está indo numa direção e de repente você para e toma um outro caminho. Que caminho é esse? É Jesus. Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. No momento que você tem essa ciência, esse conhecimento de que há necessidade de uma conversão e você se converte, o segundo estado dessa conversão já é essa visitação do Espírito Santo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, né? Que algumas pessoas vão chamar de Pentecostes. Quando o Espírito Santo ele chega para aquele ser humano que resolveu, né, que decidiu seguir Jesus, ele traz presentes. Que presentes são esses? Vai estar lá no 1 Coríntios 12, são os dons. E entre muitos dons, vai ter o dom da revelação. Também o dom da cura, o dom da visão. Quando eu recebi essa oração de poder, no nome de Jesus, que fez eu vomitar a enfermidade, essa jovem que estava ali sendo usada por Deus, ela tem o dom da revelação. E ela disse assim, ó, para mim era uma semente de abóbora, a materialização era como se fosse uma semente. E ela diz, isto foi um bolo que você comeu. E eu, na minha ignorância, eu já queria logo saber quem me deu o bolo. E o pastor que estava presente, ele disse assim, não é interessante saber quem. O mais importante é que você está liberta. Porque a nossa luta não é contra a carne, mas contra os espíritos. Eu nem sabia que existiam esses espíritos do mal, né? Contra os espíritos. Então, Jesus venceu esse espírito, né, que trouxe esse bolo, né, que veio através desse bolo, e daí eu não entendi nada a princípio, e ele me levou na palavra, onde nós vemos que na mesa da Santa Ceia, Jesus
deu o pão para Judas, Sim. né? E a Bíblia vai dizer que o diabo, o adversário, entrou naquele pão para entrar em Judas. Ou seja, aquela enfermidade entrou naquele bolo para entrar em mim. Como que foi a reação, né, da sua família depois que você passou por essa libertação, que houve essa transformação na sua vida? Então, Letícia, por incrível que pareça, na minha família já tinha cristão, né? Que hoje é pastor, né? Pastor José Paulo. O meu irmão já era cristão, mas eu não dava a oportunidade de ouvir a pregação dele, né? Me parecia que a gente entrava em conflito, né? Quando ele queria falar do amor de Jesus, né? Dos benefícios que Jesus traz para as nossas vidas, eu não conseguia ouvi-lo. Dava-se a impressão que era um debate, então por essa questão não dava ouvido. E na verdade ele queria era trazer já essa, vamos dizer assim, essa oportunidade para mim de conhecer a verdade e ser liberta. Mas eu não entendia assim, então eu praticava uma resistência, né? Mas logo que eu fui liberta, né, toda a família que já me acompanhava, esses 25 anos de sofrimento, pôde presenciar, pôde ouvir com o ouvido e ver com os olhos que de fato eu tinha mudado, de fato eu tinha recebido algo sobrenatural. E a partir dali, né, eu comecei a praticar a palavra. E nessa prática da palavra eu quis me estender aos outros como eu recebi, né? Que eu já falei no outro podcast, de graça receber e de graça dar. Então eu quis trilhar por esse caminho, né? E o pastor disse para mim, não é a gente que escolhe, né? É Deus que escolhe. Mas que eu poderia buscar o batismo no Espírito Santo e o Espírito Santo trazer o poder dele em forma de dons para mim, e dentro desses dons que se tornam ferramentas para o trabalho da obra, eu ia saber se eu era chamada ou não para essa área. E graças a Deus eu fui contemplada por Deus para trabalhar nessa área. Já são 35 anos, né, de Ministério de Libertação, com inúmeros atendimentos, né? Na Atos de Poder nós temos, e o nome deste ministério dentro da Atos de Poder é Boanerges, que significa Filhos do Trovão. Pastora, e como eu já ouvi o testemunho da senhora, né, que a senhora já tinha nos contado e vivenciamos isso, né, até nas nossas vidas, a senhora comentou uma parte que a mãe da senhora era benzedeira, e ela sendo benzedeira, a senhora não conseguiu, dessa forma, sem ser ligada em Jesus, se libertar? Então, Jéssica, é tão interessante você trazer essa colocação, porque hoje a minha mãe, ela é minha ovelha, né? Ela se converteu mediante, né, a esse testemunho forte da minha conversão, Letícia. Porque ela era, né, minha mãe e meu pai são os primeiros a me levar, né, a buscar essa cura, tanto de forma natural quanto espiritual. E a minha mãe herdou, né, dos antepassados da minha família, né, dentro da religião católica, o benzimento. E por várias vezes, né, como mãe, ela praticou, né, a meu favor o benzimento, mas não funcionou. Tanto que também me levou a alguns lugares, né, e como a gente via que não funcionava? Porque eu nunca melhorava. Então, quando me apresentaram Jesus Cristo como libertador, e a oração foi somente em nome de Jesus, vomita a sua enfermidade, e eu vomitei, e eu cheguei e falei para minha mãe, a princípio minha mãe não creu. Ela disse assim, fizeram uma lavagem cerebral em você, esses crentes, né? Aquela mesma resistência que eu praticava com meu irmão, ela praticou ali comigo quando eu quis falar para ela. Mas, contra fatos não tem argumento, o dia a dia mostrou que realmente eu estava curada, pois eu não precisei mais dos remédios, eu não voltei mais, né, ao hospital com a frequência que eu voltava, deixei de frequentar a farmácia como eu frequentava, né, e ela vendo aquilo que é tão real, né, ela também se converteu e hoje ela é minha ovelha. E nessa situação depravada que a senhora vivia, né, a senhora, o que os médicos falavam a respeito disso? Os médicos tinham alguma solução? Desencontravam algum caminho para levar a senhora à cura? Então, eu lembro que na minha última consulta, porque não tinha hora nem dia, sabe, Letícia, para eu passar mal. Eu passava mal em qualquer situação. Eu
eu estivesse com o meu namorado e eu passava mal, se eu estivesse em casa eu passava mal, não importava o momento que eu estava vivendo, eu passava mal de repente. Eu começava a vomitar, eu começava a ter aqueles problemas, aquela opressão, aquela fadiga, aquela falta de ar. Então, em qualquer lugar, eles sempre me levavam já direto para o hospital, tomava medicação, voltava para casa e aquilo não era cura, aquilo era uma melhora momentânea, né? E eu lembro que numa última vez que eu fui, né, ao pronto-socorro, foi numa madrugada, né, depois de um dia de trabalho, porque eu trabalhava na educação pela prefeitura, depois de uma tarde, de um princípio de noite, eu fui dormir normal, mas no súbito, no meio da noite, eu acordei com súbito de falta de ar e não tinha o que melhorar, então já levava eu para lá. Quando eu cheguei, o médico me atendeu e eu expliquei tudo, e fiz eletro, todo aquele procedimento, né? Uhum. E ele disse para mim assim, Vilma, você tá vendo essa lâmpada? Eu falei, tô, doutor. Ele falou assim, se ela queimar, ela vai avisar a gente que ela queimou ou ela vai simplesmente apagar? Eu falei, doutor, ela vai simplesmente apagar e a gente vai ligar o interruptor e ela não vai acender e a gente vai falar queimou. Ele falou, exatamente. Ele falou, você está numa situação tão assim, seria, não recordo a palavra exata que ele falou, seria no fundo de um poço que você acha que vai dar tempo de você falar, ai, estou morrendo, me leva, você vai apagar. Porque não tem mais aonde baixar esse peso, não tem mais, né? Quando ele falou daquele jeito comigo, por um minuto eu pensei assim, nossa, acabou tudo então. Porque para mim a solução, eu não conhecia o mundo espiritual, não conhecia o invisível. Então, para mim a solução estava dentro da medicina. Se a medicina estava dizendo para mim, você vai queimar que nem uma lâmpada, acabou. Eu tinha esperança, eu passo mal, chego aqui, eu recebo a medicação e melhoro e vou caminhando. Agora, se de repente vai acabar tudo, então eles não têm recurso nenhum para a minha situação. E naquele momento eu pensei em Deus, eu falei, só Deus para me ajudar. No dia seguinte, né, já por conta da medicação no organismo, eu já tinha melhorado, eu fui trabalhar e aí eu fui evangelizada, né, por essa colega de trabalho que ela disse para mim assim, a sua situação, que eu contei para ela, né, que à noite eu tinha ido ao hospital novamente, ela falou assim, a sua situação é espiritual. Eu tenho a solução para você. Na minha igreja tem cura e libertação. Foi a primeira vez que eu ouvi essas duas palavras. Mas aquilo fez um efeito tão forte em mim que eu pensei assim, ser curado e ser liberto é tudo que eu quero. Nossa, como seria bom não sentir mais nada disso. A senhora almejou essa cura. Não, aquilo entrou dentro de mim, aquelas duas palavras. Você não precisa de muito, né, para falar para as pessoas que há solução em Deus, né? Não precisa de discurso, não precisa de teologia, de teoria ou de tantos enfeites. A gente sendo claro e objetivo, Deus pode tudo. E ela disse isso para mim, que tinha cura e libertação, e ela disse, sexta-feira na minha igreja é dia de cura e libertação. E se você quiser ir lá, eu vou estar lá para te receber. E eu fui, Gu. Eu fui e chegando lá, eu não estava lá. Meu Deus. Quem me convidou não me recepcionou, né? Acontece tanto isso, né? Verdade. Imprevisto, acabou que ela não ia. E eu entrei na igreja e ali fui recepcionada, né? E já contei no outro podcast como é que foi. Sim. Então a senhora acredita que nessa situação que a senhora estava, a senhora realmente se sentia aprisionada, porque a senhora não conseguia encontrar um caminho. Então, eu me sentia aprisionada. Eu tinha assim, eu sempre tive assim, um seio familiar muito bom, né? O meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, sempre foi muito bom. E assim, uma vida simples e humilde, mas assim, não faltou carinho, não faltou amor, não faltou comida, né? Não faltou o básico. Mas eu me sentia muito mal, muito deprimida, eu tinha uma tristeza da vida, sabe? Eu tinha uma nostalgia eu gostava do dia pela claridade, eu tinha uma nostalgia da noite, a noite me fazia muito mal, sabe? Pensamentos deixavam, sabe, uma confusão mental. E mesmo namorando, mesmo trabalhando, eu trabalhava, eu namorava, eu tinha uma vida normal, humanamente falando, normal. Mas eu era doente, eu era fisicamente doente, espiritualmente doente, eu tinha uma restrição alimentar muito grande. Eu não comia quase nada de tudo que existe, porque o pouco que eu comia voltava, sabe?
e exames, e gastos, e nunca chegava a um diagnóstico preciso, a um tratamento que funcionava, sabe? Eu fui por muitos caminhos buscando ajuda e eu só encontrei ajuda em Jesus Cristo. E esse começo dessa manifestação, pastora, que a senhora sentiu, no começo foi o bolo que a senhora acredita ter ingerido? Então, eu não tinha conhecimento disso, né? Eu não tinha conhecimento de obras, né? De comidas que vêm embutidas com forças espirituais, não consagradas. Hoje eu conheço através da leitura da Bíblia e das experiências que nós obtivemos ao longo do tempo. Mas naquele dia isso tudo para mim era muito assim, era muito novo, né? E eu acreditei, porque eu vomitei, eu vi. Não houve algo combinado, não houve uma força que viesse de forma externa motivar a isso. Não, foi o nome de Jesus, foi aquela simples oração e aquilo de fato funcionou. Então eu acreditei naquilo que aquela moça falou para mim, né, que hoje é a irmã Cristo, que ela falou para mim, ela falou, esse aí é um bolo que você comeu, né? E materializou, Deus permitiu. Hoje, depois de muitas experiências, já vi outras materializações, né? O pastor Charles deu um testemunho forte de quando ele esteve no Peru, que ele orou, né, com a senhora lá e materializou, né, uma tarântula, uma aranha pela boca da senhora, e ela também foi curada. Então, assim, a gente já tem as experiências, né, ao longo dos anos. Mas para aquele dia, para aquela hora, foi muito novo para mim, mas eu acreditei. A oração que eles fizeram para você foi feita no meio de outras pessoas ou tinha um lugar retirado? Não, o culto, né, entre todos, porque o culto é uma adoração a Deus, é uma entrega, né? Ali você dá a sua adoração e você também recebe o conhecimento da palavra, é uma troca muito gratificante o culto, né? Não tem, o próprio Deus vai falar que ele não despede ninguém de mãos vazias, mas naquele primeiro culto eu já senti algo, né? Naquela oração eu já senti, e eles, né, que já tinham uma caminhada com Deus, que já era uma igreja e com o conhecimento bíblico deles, eles já, através dos dons, já sabiam que eu precisava de um atendimento. Sim. E naquele local, naquela igreja, funcionava um atendimento que não permite que você se sinta envergonhada ou constrangida. Né? Eles agendam um dia, hoje a gente trabalha também com isso, né? Agenda um dia que seja bom para você e que a igreja, a multidão não esteja lá e que tenha uma equipe preparada por Deus através do conhecimento da palavra e dos dons do Espírito para atender. E nesse atendimento, nessa oração, nesse atendimento é que houve essa materialização, né? Através do vômito ali, quando ela disse, em nome de Jesus, vomita a sua enfermidade. Sem eu ter dito para ela, nunca vi aquela moça, não a conhecia, ela não sabia qual era o meu problema, e ela me pôs as mãos sobre mim e falou, em nome de Jesus, vomita a sua enfermidade. Pastor, e através, então, igual como foi comentado aqui, do bolo, então a senhora acredita que essas enfermidades também vêm por obras malignas que se chegam até uma pessoa? Sim, são vários segmentos, é um assunto bem amplo, né? Que não dá para a gente trazer tudo aqui em poucos minutos que a gente fica aqui. Sim. Mas realmente, ela pode vir, o espiritual vir através de uma materialização e seja por comida, por ingestão. Mas também tem maldições familiares, também tem obras que são feitas, tudo isso dentro desse mundo espiritual invisível, né? Forças espirituais contrárias a Deus, né? Que é como se fosse Deus o adversário e a humanidade está entre Deus e o adversário. E para confrontar a Deus, esse adversário, ele pisoteia, ele oprime, ele prende a humanidade, né? Com uma provocação a Deus, né? Então Deus liberta essa humanidade, porque existe o livre-arbítrio, né? Às vezes nós nos envolvemos com coisas sem querer envolver ou somos envolvidos por coisas. Amém. É isso aí, pessoal. Se você quiser aprender mais, né, sobre cura, libertação, quiser, né, vivenciar esse propósito de Deus, a manifestação dessa glória de Deus, segue, curte, comenta, compartilha, para que podemos fazer mais vídeos sobre este assunto, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Até mais, Deus abençoe. Ficamos por aqui por hoje.